Bom, vamos lá. Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre por onde é que eu devo começar depois de adulta, né? Alguém já se perguntou isso? Falou, cara, mas e aí, como é que eu até tô pensando de repente começar a fazer balé agora, depois de adulta, ou até voltar para o balé, mas e aí, por onde é que eu começo esse negócio, né? Alguém já se perguntou isso? E aí, existem algumas maneiras, né, da gente começar balé depois de adulta ou voltar para o balé depois de adulta. Eu vou falar sobre 4 maneiras aqui que eu enxergo de possibilidades, mas, primeiro ponto, se você está pensando, ai meu Deus, por onde é que eu começo? Será que eu vou? Será que eu não vou e tal? O mais importante é começar. Esse é o ponto mais importante, é começar. Porque a partir do momento que você começar, que você se permitir experimentar um pouquinho ali do balé, aí as coisas vão começar a acontecer, tá? Então, eu vou, olha lá, Jamiles, é isso aí, já se perguntou, né? Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou dar uma explanada, tá? Em algumas maneiras que a gente tem de começar, as vantagens e desvantagens de cada uma delas, e a gente vai batendo um papo sobre isso. Bora lá? Bom, primeira maneira que a gente tem para começar a fazer balé depois de adulta, né? Que é a maneira que as pessoas mais estão acostumadas, que é procurar uma academia que tenha balé ou uma escola de dança que tenha balé e perguntar: você tem balé para adulto? Né? E começar a fazer aula numa escola presencialmente, né? Esse é o mais tradicional. E aí, tem algumas coisas que podem acontecer nesse momento. Você pode chegar lá na academia, a pessoa falar: olha, não, já tive muita aluna que falou assim: eu cheguei lá para perguntar, você tem balé? Aí a pessoa olhava para mim e falou assim: tenho, qual é a idade da sua filha? E aí a pessoa fala: não, não é para minha filha, é para mim. Né? Então, assim, primeiro ponto, balé adulto está crescendo, tá? Há 30 anos atrás era bem novidade, assim, era bem raro aqui no Brasil, sabe? Assim, era bem. Hoje já não, a maior parte das escolas já entendem ali que existe um público chamado adulto e que tem interesse em fazer balé. Só que qual é a questão? As escolas presenciais, elas ainda têm como carro-chefe o ensino para criança e adolescente, porque é o público maior, é o que faz a escola rodar. Porque a escola de dança, a academia de dança, ela é uma empresa, ela precisa pagar as contas, pagar o boleto, pagar o aluguel, pagar os professores. Então, a empresa precisa rodar. E o fluxo maior de pessoas ali dentro são crianças e adolescentes. Então, o ensino presencial, ele tem um olhar mais direcionado para criança e adolescente, porque como empresa, aquilo é necessário. Aí, quando você chega lá e perguntar, eu queria balé para adulto, algumas escolas vão ter a turma de balé adulto. Vai falar, não, a gente tem. E algumas escolas vão falar, olha, a gente não tem, mas a gente tem o balé fitness. Por quê? O balé fitness, ele é uma atividade ali, né, voltada para trabalhar o nosso físico, que usa movimentos do balé, mas não é balé clássico, não é, ali não se explora aprender a técnica do balé. Ali se explora em executar os movimentos repetidamente para ganhar força muscular, mas não necessariamente aprender exatamente o detalhe de cada movimento. E aí, muitas mulheres adultas se sentem mais à vontade, né, de falar, eu vou fazer balé fitness. Por quê? Porque é mais ligado com a academia e eu não vou lidar tanto com preconceito, principalmente o meu preconceito, o seu próprio preconceito, que a gente falou ontem, o autopreconceito. Ah, não, fazer balé na minha idade? Não, vou fazer balé fitness. Tá tudo bem, nada contra balé fitness. Aliás, eu acho que foi uma das modalidades mais bem-vindas no meu olhar, porque acaba trazendo mais pessoas para o balé, porque a pessoa começa como balé fitness e depois acaba vindo para o balé clássico, depois de adulta. Mas, enfim. Mas, se você olha e fala, cara, não, eu vou fazer balé fitness porque, né, é mais... É para adulto, é fitness, gente, não, para, existe balé clássico também. Se o seu desejo é dançar balé,
É balé clássico que você tem que fazer, balé para adulto que você tem que fazer. E aí, quando a gente chega numa escola, muitas vezes a gente vai ter ali a questão da o horário, né? Então, ó, eu tenho uma turma de balé adulto que acontece na segunda e quarta, às 19 horas, às 20 horas. Ai, não, segunda e quarta eu não posso. Tem de terça e quinta? Não, de terça e quinta não tem. Ó, eu tenho uma turma que acontece de sábado às 8 da manhã. Então, assim, as escolas presenciais, elas trabalham com poucos horários de balé adulto. A maior parte das escolas, as que trabalham, porque a procura é menor. Então, quando a gente pensa em começar a fazer balé adulto e a gente pensa na opção do presencial, eu preciso só ter clareza de que eu vou encontrar alguns obstáculos. Tem coisas que é super legal no presencial, sim, o próprio convívio social, né? De eu estar ali, conhecer outras pessoas. A gente passou aí por um período de pandemia que a gente ficou afastado de tudo, né? Num isolamento social importante. E agora as coisas estão começando a voltar um pouco ao normal, se é que a gente pode chamar isso de normal. Mas aí eu ter esse convívio social, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras mulheres adultas ali que estão querendo fazer balé, isso é muito legal. Porém, não crie a ilusão de que você vai, com certeza absoluta, encontrar uma turma onde só vai ter mulheres adultas no presencial, porque lá a gente precisa trabalhar com turmas mistas, né? Então, às vezes, vai ter uma adolescente ali de 15, 16 anos que está começando o balé agora, que está vindo no adulto, como vai ter uma senhora ali de 70 anos que está começando no balé adulto, como vai ter você ali de 40, 50 anos que vai estar começando ali no balé adulto. Como vai ter eu de 40, 50 anos que estou voltando depois de não sei quanto tempo. Então, ali na turma de adulto é uma turma muito mista, tanto em idade quanto na experiência com balé, no nível de balé de cada pessoa. Então, o convívio social ele é muito legal. Porém, tome cuidado com essa mistura toda, porque isso pode fazer com que estimule em você a síndrome da comparação. O que é a síndrome da comparação? É quando eu olho para a minha dança, eu olho para o meu corpo, eu olho para a minha quantidade de giros que eu consigo fazer e eu comparo com a minha colega da frente. E eu falo, nossa, olha, ela fica tão bonita com colã branco. Nossa, eu de colã branco pareço um botijão de gás. Você entende? Aí a gente começa a comparar o corpo da pessoa da frente com o meu. Só que eu esqueço de olhar que ela tem 15 anos, que ela tem 20 anos, e eu tenho 40, e eu tenho 50, e eu tenho 60. Então, o presencial, existe um convívio social que é muito bacana. Por outro lado, esse convívio também estimula a comparação. E você precisa estar preparada para não cair nessa cilada da comparação. Como é que eu faço para me preparar para não cair na cilada da comparação? Várias maneiras. Sim, existem várias maneiras. Uma maneira muito simples e muito prática é você ouvir podcast. O que é podcast, Mari? Vai lá no Spotify, coloca Balé Online Mari. E lá vai ter vários áudios. Podcasts são áudios que você coloca e vai dirigir, vai cozinhar, vai tomar banho e você fica escutando. E nesses áudios, a gente aborda exatamente questões que só mulheres adultas passam dentro de sala de aula. E aí a gente vai mudando a nossa maneira de visualizar as coisas, de ver as coisas. Aí eu vou saindo da síndrome da comparação, porque eu vou entendendo o processo que a minha mente está passando nesse novo desafio de aprender balé depois de adulta. Sim? Então, eu posso começar pelo presencial? Claro que pode. Se tiver uma escola ali na sua cidade que tenha aula num horário compatível com o seu, o convívio social ele é excelente. Porém, cuidado porque ele estimula, né, essa síndrome da comparação. Outra coisa que é muito legal no presencial, lá você tem a possibilidade de participar do espetáculo de final de ano da escola, por exemplo, né? Se a escola permitir que o balé adulto participe, você vai ter a possibilidade, porque tem escolas que infelizmente não permitem. E vai entender por quê, mas isso é um assunto para outra hora. Mas a escola permitindo que balé adulto dance no espetáculo, você vai simplesmente fazer as suas aulas durante o ano todo para no final do ano se apresentar num palco. Isso é muito legal. Eu acho que uma apresentação só é muito pouco, né? Porque a gente, porra,
Tá lá o ano inteiro fazendo aula, se matando, poxa vida, e aí uma apresentação só, às vezes um dia só, ou 2 dias, e aí é aquela chance que você tem de materializar todo o seu processo de aprendizado do ano para apresentar para as pessoas que são importantes para você. Então, acaba sendo pouco, né? Na minha percepção, é pouco. Mas existe essa possibilidade. Outra possibilidade que é legal, uma vantagem do presencial, são os feedbacks, né? Você vai estar lá na aula, vai ter um professor que vai te olhar e vai dar alguns feedbacks para você. Nossa, Ana Paula, nossa, não, sua pirueta tá muito boa, tal, mas você podia tentar só terminar ela com um pouquinho mais de controle. Enfim, tem algumas vantagens de estar no presencial, só que tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens é essa questão da comparação, é a questão de ter turma mista. Qual é o problema de eu ter uma turma mista? Além dessa questão da idade, que tudo bem, a gente aprende a lidar com as pessoas mais novas e com as pessoas mais experientes que a gente até é uma troca bacana quando a gente tem uma mente mais aberta, só que existe um misto de nível. E aí você começa fazendo aula, lá nas suas aulas presenciais, aprende o pas de bourrée, aprende a pirueta. Entra uma aluna nova que não sabe nada. E aí o professor tem que dar uma segurada na aula. Ele não vai conseguir ficar ensinando muitas coisas novas, porque a outra pessoa que acabou de entrar não vai conseguir acompanhar nada. Então, fica aquela aula. Quando a gente faz aulas em turma mista, fica aquela aula que eu vou evoluindo até a hora que entra alguém novo. Entra alguém novo. Eu fico num misto de felicidade, porque a turma está crescendo, e eu sei que isso é bom, porque acaba garantindo que a minha aula vai continuar existindo, mas ao mesmo tempo eu fico numa frustração, porque eu sei que a minha aula vai dar uma baixada no nível novamente, o professor não vai conseguir puxar tanto. Então, a turma mista, ela acaba gerando esse contratempo na nossa evolução. E esse é um dos motivos que muitas bailarinas adultas que fazem aula presencial vêm fazer aula comigo no online. Além do presencial, elas fazem aula comigo online para quê? Para continuar o processo de evolução. Porque lá no presencial tem que brecar muito esse processo. E aqui no online é você quem dita a sua velocidade de aprendizado. Cada um vai na sua velocidade. As aulas estão lá gravadas, todos os passos para você aprender, tá tudo lá gravado. Se você estiver acompanhando bem, você vai andando. Se sentir que você precisa voltar, você volta, mas não existe uma turma que todo mundo vai voltar com você. Essa é uma das vantagens do online, né? Mas enfim, uma coisa que é desvantagem na aula presencial, que está ligado com esse turma mista também, é a falta da base. Quando uma criança começa a fazer balé, ela começa ali, desde os seus 7, 8 anos de idade ali, a aprender o tandizinho com o joelho esticado, a aprender o plié sem tirar o pé do chão, empurrando o joelhinho para trás. Ela vai aprendendo tudo de pouquinho em pouquinho, e ela leva de 8 a 10 anos para aprender ali o básico para ela ter domínio da dança dela, de 8 a 10 anos, sim? E aí, ela passou de 8 a 10 anos estudando a base do balé. Ela passou de 8 a 10 anos fazendo tandi todos os dias que ela fazia aula. Tandi todos os dias que ela fazia aula. E aí, quando a gente vai para aula presencial, quando a gente é adulto e começa depois de adulto, essa base que a criança teve, a gente não teve, porque a gente começou adulto. E aí, a gente chega no presencial e é tudo muito rápido. O professor coloca uma bailarina na sua frente, né, uma coleguinha na sua frente, uma coleguinha atrás de você, sim? E aí fala para você na sua primeira aula, ó, na sua primeira aula você vai ficar um pouquinho perdida, mas tá tudo bem. Copia da Maria e quando virar para o outro lado, você vai ter a Joana para você copiar. Nas primeiras aulas vai ser assim, não se preocupe. Devagarzinho eu vou explicando para você cada um dos movimentos. E você começa assim. Na minha aula presencial era assim, e na aula de qualquer professor acaba sendo assim. Porque não dá para eu parar, falar para uma turma de 10 pessoas, ó, gente, espera um pouquinho que eu vou ensinar a Mariana
a fazer o tandi pela primeira vez na vida dela. Aí no outro dia entra a Flávia querendo aprender o tandi pela primeira vez na vida dela. Percebe? Percebe como a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender os movimentos de base devagarzinho, para entender o processo daquele passo. Então, quando a gente começa depois de adulta, a gente não tem esse tempo, essa calma para aprender a base do balé com calma. A gente tem que dar uma acelerada, porque a turma já está lá fazendo pirueta. Eu vou ficar fazendo tandi 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não, a gente vai acelerando esse processo. E aí, no presencial, a gente não consegue voltar nisso, tá? Ah lá. Mari, eu posso... Deixa eu dar um clique aqui, senão eu não consigo ler. Vamos ver o Marcos. Mari, eu posso estar errado, mas acredito que o adulto tem mais consciência dos movimentos, uma vez que lhe é explicado. Marcos, você não está errado, você está certíssimo. É por isso que eu amo dar aula para adulto. Porque a criança, ela tem dificuldade para entender o próprio corpo, ela tem dificuldade para se concentrar, ela tem dificuldade para assimilar o que ela aprendeu na aula passada com o que ela está aprendendo nessa. O adulto não. O adulto, tudo isso é vantagem para ele. Ele tem facilidade para se concentrar. O adulto, quando ele se concentra, ele esquece do mundo lá fora. E o mundo lá fora é o trabalho, filho, cachorro, marido, papagaio e periquito, que são coisas que nos estressam. Então, a necessidade de me concentrar para aprender aquele movimento acaba gerando um efeito rebote. O que eu acabo acontecendo? Eu acabo me desestressando da minha vida lá fora. E isso já me gera um bem-estar. E aí eu quero mais. Aí o adulto passa a querer mais. Aí o adulto vai prestando cada vez mais atenção, vai assimilando a sua percepção corporal com os movimentos. Por isso que no meu método a gente trabalha, a gente tem como ferramenta a consciência corporal. Quando você faz aula comigo, você não vai aprender a fazer o tandi, o plié logo de cara, não. Primeiro, você vai entender seu corpo. Primeiro, eu vou te explicar, ó, o pé pode ser esticado assim, assim, assim ou assim. E o jeito certo é assim. Por quê? Porque assim, assim, assim vai acontecer isso. Ó, o joelho, a gente vai trabalhar com o joelho dessa maneira. Porque dessa maneira ou dessa maneira, pode dar ruim por causa disso, disso, disso. Então, primeiro, a gente entende o nosso corpo. E aí, a gente faz exercícios para deixar automático a postura, para deixar automático fechar de costelas, para deixar automático esticar os joelhos. Automático, para que eu não tenha que pensar. E aí, a gente começa a aprender os passos. Então, no meu método, primeiro eu trabalho a consciência corporal aplicada ao balé. Não é uma consciência corporal de, o músculo que estica o joelho é XYZ. Não, para que isso? Para que você vai usar isso? Não usa para nada. Você tem que sentir no seu corpo, ó, esticar os joelhos sem olhar para as suas pernas, olhando para frente, é essa percepção que você vai ter. Aí eu ensino para o meu cérebro como estica o joelho da maneira correta. Então, consciência corporal e a autocorreção, que é o perceber se aquele movimento que eu estou executando está certo ou está errado, baseada na minha percepção corporal, tá? Mas a gente vai falar bastante disso lá na semana Balé para Mulheres Adultas, que homens, é claro, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Bom, continuando aqui. Além disso, no presencial ainda, né? A gente só tem que tomar cuidado também com essa questão do método. Às vezes não, a maior parte das escolas, elas trabalham com o método tradicional. O que é o método tradicional? Pensa só, balé nasceu há não sei quantos anos atrás, sim? Lá naquela época, balé foi feito para que os homens que dançavam balé, não eram mulheres e não eram crianças, eram os homens. Sim, lá na época da corte e tudo mais. Beleza. Aí o balé começou, a mulher conquistou o direito de dançar balé também, a mulher também começou a dançar balé, homens e mulheres dançavam balé. Criança não. Sim. Só que o balé, essa dança balé, ela se tornou
uma cultura muito forte naquela época. É que nem sentar na mesa e tem aquele monte de garfo, sabe? O garfo para o peixe, para a carne, para o frango, colher para a sopa, para sei lá o quê, a faca para isso, para aquilo outro. Jesus de Deus, né? Eu não sei comer com essas coisas, vocês sabem? Eu olho aqueles garfos assim, falando, o pequenininho é mais bonitinho, vamos nele, né? Porque eu não sei. Sim? Então, eu lembro que a minha prima, gente, isso é muito real para mim, assim, vem a memória, assim, muito clara. Eu lembro que a minha prima, a minha tia, uma delas, né? Nossa, ela era super assim, sabe? Super ligada com essas coisas de etiqueta. E a minha prima, ela é 5 ou 6 anos mais nova que eu. E a minha tia, ela criança, tinha uns 10 anos de idade, minha tia foi e colocou ela numa dessas aulas de etiqueta para saber comer, pôr lá o guardanapinho, não sei o que lá. E eu achava aquilo muito chique. Eu falava, gente, que, né? Um dia eu vou fazer uma aula dessa daí, não sei o quê. E aí, hoje minha prima come bonitinha e tal, não sei o quê. Aí, gente, o balé era isso. O balé lá atrás, ele passou a ser uma necessidade da família que tinha poder aquisitivo, da nobreza, a ter os filhos bem educados. E o balé, saber dançar balé, fazia parte dessa elitizada do negócio, percebe? E aí as crianças começaram a ter que aprender balé, porque quem sabia, os homens e mulheres que sabiam dançar balé eram considerados chiques, mais nobres, mais, entende? Que nem quem sabe comer com aquele monte de garfo lá. Tudo bem? Pensa comigo. O Marcos me dando dicas. Sempre começa de dentro para fora com os garfos. Beleza, Marcos, é ótima essa dica, mas o problema é que aí você não sabe o que vai, tipo, se é um jantar que tá tudo programadinho, né? Você vai colando, você vai olhando do lado, né? O problema é quando você chega num restaurante, você pede alguma coisa e, tipo, tem aquele monte de garfo, sabe? Você fala, e aí, vamos escolher o mais bonitinho, né? Mas bora lá, voltando aqui. E aí, o balé começou a ser ensinado para crianças. Nesse momento, as pessoas que estavam ensinando sentiram a necessidade de criar uma metodologia para ensinar. Cara, tem tantos passos no balé, o que eu vou ensinar primeiro para essa criança? Primeiro eu vou ensinar tal coisa. Aí o outro professor, não, eu vou ensinar tal. Aí o outro, não, eu vou ensinar tal. Aí quando ia ver, o professor que está ensinando tal coisa primeiro está dando mais certo, as crianças estão aprendendo melhor. E aí foi instituído o método. Então, quando a gente escuta falar assim hoje, método Royal, método Vaganova, método cubano, método sei lá o quê, significa o quê? Que algumas pessoas falaram, primeiro vamos ensinar isso para a criança, depois isso, depois isso, depois disso, depois disso, depois isso. Sim, então depois que ela aprender isso aqui, ela vai aprender esse. Depois que ela aprender esse, ela aprende aquele. Depois que ela aprender aquele, ela vai aprender aquele outro. Só que isso é para criança. A gente não é criança. Não é? A gente não é criança. Qual o primeiro movimento que a criança aprende? Será que realmente é o primeiro movimento que um adulto deve aprender? A criança está em fase de desenvolver coordenação motora. A criança está em fase de desenvolver reconhecimento espacial, que é não trombar com o coleguinha do lado. A criança está em fase de desenvolver o que é direita e esquerda, está em fase de desenvolver o que é sentido frente, o que é sentido trás, o que são laterais, o que é uma diagonal. De verdade, o adulto vai passar um ano aprendendo essas coisas? Não, é aí que a gente pensa num método próprio para adulto. É aí que a gente começa a olhar e falar assim, não, dá para a gente otimizar o aprendizado se a gente olhar para o adulto. O que o adulto precisa aprender para dançar bem balé? Isso. Então, depois da pandemia, nem crianças aguentam os métodos, exatamente. E aí, gente, qual é a grande questão? Quando a gente vai para uma escola presencial, pergunte
Ah, vocês trabalham com qual método? Se falar Royal, se falar Vagana, se falar os métodos tradicionais, pergunte, tá, e para adulto? Como que é esse ensino para adulto? Porque enquanto a gente ficar enfiando goela abaixo o mesmo ensino de criança, a gente vai continuar tendo um desempenho, né, um avanço na dança numa velocidade muito baixa, sendo que a gente podia aprender um pouco mais rápido. Ok? Então, essas são as vantagens e desvantagens que eu vejo do presencial. Mas tem outras maneiras da gente aprender balé. Por exemplo, uma das maneiras que as pessoas usam bastante são vídeos no YouTube. Muitas pessoas começam a aprender balé assistindo vídeos no YouTube. No meu canal mesmo tem um monte de aulas lá que você consegue acompanhar e ir aprendendo ali os seus primeiros movimentos. Sim? A vantagem é que é de graça, né? A vantagem é que você não precisa investir R$1 para começar a aprender balé se você começar a acompanhar ali pelos vídeos do YouTube. Só que tem algumas desvantagens. Por exemplo, é um conteúdo totalmente fora de ordem. Acabei de falar, cara, existe método que ensina o balé para criança. Primeiro aprende esse passo, depois esse, depois esse, depois esse. Aí a gente olha e fala assim, tá, mas eu não sou criança, então eu vou aprender uma ordem aleatória. Não, existe uma ordem também para o adulto. E a ordem para o adulto, ela existe a ordem e ela funciona diferente da criança. Mas existe uma ordem. Só que se eu vou aprendendo pelos vídeos no YouTube, eu não sei nem que ordem é essa, nem se eu estou seguindo a ordem ou não. E às vezes eu vou lá e aprendo um determinado movimento, por exemplo, uma pirueta. Ah, eu vou lá, começo a aprender pirueta, me mato para aprender a pirueta, vou lá, tento. Nossa, passei lá alguns meses, até tô conseguindo virar a pirueta, né? Girar a pirueta, só que eu sempre caio da pirueta. E aí, chega uma hora que você empaca, porque você não vai conseguir consertar aquele passo. Por quê? Porque faltou você aprender um passo antes. Por exemplo, fondue, que é o que faz a gente finalizar a pirueta. Só que se eu estou pegando vídeos aleatórios no YouTube, eu não sei qual é a ordem. Putz, eu devia ter aprendido primeiro passê para depois aprender pirueta. Eu devia ter aprendido primeiro plié para depois aprender pirueta. Primeiro fondue para depois aprender pirueta. Eu deveria ter aprendido primeiro pirueta para depois eu aprender fouetté. Sim, existe uma ordem. E aí, quando eu pego no YouTube, eu acabo não tendo essa ordem. Além disso, eu vou estar sozinha lá no YouTube. Eu não tenho feedback de saber, cara, será que eu estou fazendo o movimento certo? Será que eu estou fazendo o movimento errado? Como que você vai saber? Não tem feedback, não tem como eu saber. Além disso, é muito mais difícil a gente manter a disciplina quando a gente está sozinha. E esse mundão de YouTube, pega vídeo daqui, pega vídeo de lá, a gente está sozinha. Não existe um planejamento. Quais os dias você vai fazer aula? Quantas horas de aula você vai fazer na semana? O que você precisa aprender nessa semana? No meu treinamento, no primeiro nível do meu treinamento, toda semana minhas alunas têm que mandar ali um videozinho do que foi o desafio delas aprenderem naquela semana. Cada semana elas estudam uma coisa. Tudo muito direcionado. Elas não fazem nada sozinhas, assim, jogado. Não. Ó, essa primeira semana vocês precisam aprender tal coisa. É aula X, Y, Z, e no final eu quero ver como é que tá esse movimento. Percebe? Além disso, além dessa questão de disciplina, de ter o passo a passo ali, é difícil, escolhendo vídeo ali no YouTube, você não sabe realmente o que é confiável. O que está ensinando certo, o que não está ensinando certo. Além disso, tem que gastar tempo pesquisando, né, os movimentos. Então, dá para aprender algumas coisas ali com vídeo no YouTube e tal? Dá para começar? Dá. Mas muito difícil você se tornar uma bailarina segura, graciosa, só com os vídeos gratuitos do YouTube, ok? Outra maneira que você tem como aprender é online, né? Com curso online. E aí eu vou falar do meu curso, tá bom? Não vou falar de outros cursos que existem por aí, porque eu não sei como funciona. O que eu sei é que
Aprender, primeira coisa, ensinar online é totalmente diferente de ensinar presencial. Por isso que a grande maioria das escolas odiaram ter que dar aula online durante a pandemia, porque é diferente e eles não sabiam como fazer. E muitas pessoas desistiram da dança, desistiram do balé durante a pandemia, porque passaram a fazer aulas presenciais online. A aula online, ela não é igual a uma aula presencial, porque senão não vai funcionar. Como é uma aula presencial? Uma aula de balé. O professor vai lá, se coloca lá, mostra o exercício, explica o que é para fazer, assim, passa na música e agora são vocês. E aí o professor, normalmente o bom professor, ele caminha pela sala, olhando aluno por aluno, começa olhando aqui, depois volta olhando, dá um toquezinho em um, coloca a mão no outro, dá uma batidinha lá no bumbum do outro. Não é assim a aula presencial? O que acontece ali? Existe um aprendizado muito pelo visual, muito pelo copia-cola, muito pelo processo de repetição. As correções, feedback são feitas pelo tato, contato físico. E aí a gente quer trazer isso para o online? Como é que aprende no online desse jeito? Para eu aprender pelo visual, eu ia ter que ter um telão para ver o meu professor do tamanho dele. Só que as pessoas, na pandemia, assistem às aulas como? Pelo celular. E eu vejo meu professor desse tamanhozinho. Como é que eu aprendo pelo visual? Se eu mal vou enxergar. Segundo ponto. Existe ali o processo do copia e cola no presencial, né? O professor coloca a Maria na sua frente e a Joana atrás de você. No online, meu amor, não tem como copia e cola. Ou você aprende, ou você aprende. Você não vai ter de quem copiar e colar. Gente, tudo isso foi um surto na pandemia para as pessoas, porque as pessoas não sabiam como fazer. Os professores não sabiam como ensinar online e as pessoas, os alunos, não sabiam como aprender online. Além disso, as correções, né? O professor ia passando na sala de aula, ele vai passando e vai olhando por diferentes ângulos. No online, amores, vocês colocam a câmera lá cagada e a gente do lado de cá como professor tem que ficar imaginando o que possa estar acontecendo. Então, se você fazendo aula online não tiver uma orientação de como posicionar a sua câmera, você não vai saber como fazer. E o professor não vai ter como te olhar, como te corrigir. Outro ponto, correção por tato. Na escola, na aula presencial, é muito comum o tato, ainda, infelizmente. Infelizmente, ainda tem muito disso do professor ir lá e te ajeitar. Não, você precisa saber como se corrigir. Você acha mesmo que a primeira bailarina lá da companhia XYZ, o professor fica colocando a mão nela para corrigir ela? Ou o professor só fala para ela, fecha as costelas? E ela já sabe exatamente o que fazer. É isso que eu ensino online para os meus alunos. Eu nunca coloquei a mão em um aluno meu online. Não tem como. Todas as correções são feitas baseada na consciência corporal desse aluno. Por isso a pandemia foi o ó para muitas escolas. Porque nenhum aluno sabe, o aluno que faz presencial tem muita dificuldade com essa questão da consciência corporal, porque a consciência dele vem pelo tato do professor, empurra aqui, fecha ali, cutuca lá. Não. Se você optar pelo ensino online, você vai aprender a conhecer o seu corpo para saber se posicionar. E isso, gente, eu estou falando do meu curso, do meu método. Eu não sei como funcionam os outros cursos. Eu não sei se a pessoa pega a aula presencial dela e traz para o online, ou se ela realmente desenvolveu um método para ensinar online. Aqui, eu desenvolvi um método para ensinar online. Porque a gente não nasceu ontem. A gente existe desde 2017, antes de pandemia. Qual é a vantagem do online? Cara, é um método pensado para adulto. A gente, nossa,
Eu não vou começar te ensinando o tandi. Eu vou começar te ensinando a encaixar o quadril, que é uma coisa que a criança não necessariamente precisa ainda. O adolescente vai precisar, a criança não. A estrutura corporal da criança ainda não está toda formadinha. Então, ela ainda não está arrebitando o bumbum pela estrutura corporal dela. Então, não interfere tanto no eixinho dela, mesmo porque pouco se exige do eixo de uma criança. Balance, equilíbrio. O adulto, meu Deus do céu, você precisa já... Primeira aula você já está fazendo equilíbrio, segunda aula você já está fazendo giro. Então, a primeira coisa que você vai precisar, se você é adulto, é aprender a encaixar seu quadril. Essa é a primeira coisa. Aprender a esticar seu joelho para não desenvolver uma condromalácia. Isso é um método pensado para adulto. E isso a gente tem no online. Além disso, desenvolver a percepção de autocorreção. O que é autocorreção? É eu estar fazendo um determinado movimento e, sem precisar olhar, perceber que tem alguma coisa errada. Eu não estou sentindo... Quem fez a aula ontem comigo? Ontem a gente fez uma aula em formato de live, foi uma aula prática. Quando eu faço o demi-plié e eu não sinto a parte de trás da minha perna, femoral, bumbum, significa o quê? Significa que o meu pé não está fazendo a pressão adequada no chão. Meu joelho está indo para frente, está forçando estruturas do meu joelho e eu não estou ganhando musculatura onde eu deveria ganhar ao fazer um demi-plié. Quando eu começo a aprender dessa forma, eu tenho como perceber no meu corpo, na hora que eu tô no demi-plié, se ele tá certo ou se ele tá errado. E que hora que isso é importante? Na hora que eu vou girar a pirueta. Porque na hora que eu coloco o plié da pirueta, eu já consigo perceber se aquele plié vai me ajudar a girar ou se ele vai me atrapalhar. Agora, se eu preciso só do toque do professor, ferrou, né? Vou fazer a pirueta lá no palco, bem pertinho da coxia, para o professor poder me cutucar para eu saber se eu tô certo ou errada. Não. Não. A gente consegue desenvolver autocorreção, que é essa percepção. Cara, eu tô sentindo no lugar certo? Ah, não tô. Deixa eu pisar mais com o dedinho. Ah, agora eu senti. Agora eu senti. Ok? Além disso, a vantagem do online, você faz no seu horário. Você pode fazer aula agora, 15 para as 10 da manhã? Perfeito, você vai fazer aula agora. Ah, não, para você é difícil de manhã, você vai fazer à tarde? Ok, você vai fazer à tarde. Ah, não, eu preciso fazer de madrugada, Mari. Você vai fazer de madrugada. Eu tenho aluno do Japão. Lá do Japão. E provavelmente no horário que ela faz aula, eu tô dormindo. Percebe? Então, pelas aulas serem gravadas, você consegue fazer no seu horário, você consegue acelerar o vídeo ou ralentar o vídeo, assistir em câmera lenta, você consegue ir e voltar quantas vezes você quiser. Ali é um processo para aprender. Além disso, a gente tem um processo para praticar. Eu costumo dizer que escola presencial, as nossas aulas nas escolas presenciais, elas são para a gente praticar balé. Elas são perfeitas para a gente praticar. Mas se você quer aprender de verdade, depois de adulta, você precisa ir com calma. Uma das maneiras de você ir com calma, de você ter tempo de assimilar as coisas, é no online. Outra maneira, aula particular. Aula particular, com professor particular, que vai estar ali 100% do tempo com você. Só qual é o problema disso? É bem mais caro. É bem mais caro. Outra questão que a gente tem no online também é você aprende a desenvolver disciplina. Aqui a gente não joga você dentro de uma plataforma e te larga lá jogado e se vira, ó. Não, você recebe ali um guia, se você quiser participar do desafio 2.3, que é um desafio que a gente tem aqui dentro para você ganhar um outro presente, aí a gente fala, ó, então até dia tal você tem que ter feito tais aulas. A gente vai te auxiliando nesse processo, se você quiser. Se você quiser fazer no seu tempo, na sua velocidade também, tá tudo bem. Mas aqui a gente tenta ir auxiliando sempre, para que você desenvolva essa disciplina. Além disso, você não precisa sair de casa, você tem a oportunidade de dançar seu solo. A gente tem a nossa formatura aqui, e é uma formatura que acontece online, virtual. Ali você tem a possibilidade de dançar seu solo.
Você tem a possibilidade de aprender balé de repertório, que em escolas presenciais é muito mais difícil para adulto. Você tem a possibilidade de chegar nas pontas. Percebe? Então, existe um outro mundo, um mundo paralelo aqui. Qual é a coisa ruim do online? É que é tudo online. É bom porque te dá a possibilidade de fazer, né? Sem você precisar estar aqui no interior de São Paulo comigo, mas é tudo online. Os contatos físicos que a gente tem é muito pouco, um evento no ano, 2 eventos no ano ali, quando está fora de pandemia, né? Que aí você consegue me conhecer os outros colegas que forem no evento presencial e tal. Essa é a única desvantagem. E a aula particular, que é uma ótima maneira de você começar a aprender balé ali, porque você vai ter 100% da atenção do seu professor, vai conseguir aprender no seu tempo, vai conseguir aprender detalhes ali dos movimentos, né? Se o seu professor for focado nesses detalhes. A única questão é valor, né? Que é bem mais caro, o deslocamento que você vai acabar tendo que ir até o professor, ou ter um espaço para o professor vir até você, e a questão de não ter tantas oportunidades de palco, de dançar, de se apresentar e tudo mais. Então, resumidamente, basicamente, para quem quer começar balé depois de adulta e não está sabendo por onde, você tem 4 possibilidades. Primeira possibilidade é o presencial. Lá vai ter vantagens e desvantagens. Eu considero que o presencial ele é mais para a gente praticar balé do que para a gente aprender. Outra maneira é no YouTube. Só que lá você também vai ter as vantagens e desvantagens, porque está tudo bagunçado, fora de ordem, você não pode ser que você comece a aprender um movimento que deveria ter aprendido outro movimento antes para facilitar o caminho. Pode ser que você perca mais tempo com isso. Outra maneira é online, um treinamento online voltado para adulto. Aí sim, aí você vai fazendo o seu tempo, vai assistir, voltar. Aí a gente considera que aquilo é um processo de aprender. Se você puder associar o online e o presencial, perfeito. Perfeito. Porque aí você vai ter o seu momento de aprender balé de verdade e ir para o presencial para praticar, para se testar, para o professor te desafiar. Aí você vive o melhor dos 2 mundos. Show de bola? Eu espero que tenha dado para dar uma clareada sobre esse assunto. É uma dúvida que eu recebo bastante aqui. Mari, por onde é que eu começo? E hoje, agora é uma opinião bem pessoal de quem está vendo, quem já viu muito o mundo lá fora do presencial, né? Eu já fui do presencial, eu já tive escola, já dei aulas presenciais durante muitos anos. Então, eu posso falar desses 2 mundos. E eu conheço esse mundo online, mas não o mundo online onde a gente se tornou online por obrigação, por conta da pandemia. Não, um mundo online onde tudo foi planejado para ser online. É diferente. Conhecendo esses 2 mundos, se eu fosse começar balé hoje, eu tentaria associar os 2. Não sendo possível, sem a menor sombra de dúvida, eu iria aprender online para me preparar para o presencial. Então, fica a dica. Ali, no caso online, precisa ser em um dia alternando o presencial? Não necessariamente, Marília. Por quê? No online, você vai ter ali as primeiras aulas, 10 minutos, 20 minutos de aula. Por quê? Não é que nem no presencial, que a gente faz uma aula ali inteira e corre para lá e corre para cá e faz isso, faz aquilo. Não. Vamos lá, eu vou te explicar agora o que é o plié. No plié, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Não. Sente, ó, você tá sentindo agora? Sentiu? Ah, então é isso. Não sentiu? Então tá errado. Então vamos refazer e não sei o quê. A gente pega um movimento e estuda esse um movimento. Tudo desse um movimento. Depois que você entendeu, aí eu faço um exercício para você colocar esse movimento. Então, agora vamos lá com a música. Demi-plié, estica, e um grand plié, um souplesse. Aí a gente faz um exercício. Na aula de balé presencial, a gente vai lá e a gente faz, sei lá, 6, 7 exercícios na barra, depois mais 3, 4 exercícios no centro, uma aula de balé adulto iniciante. Aqui no online não, você vai fazer
você vai aprender um passo. Ah, eu posso aprender 2, 3 passos no mesmo dia? Pode, por isso que eu falei que você coloca a sua velocidade. Então, você tem como controlar a intensidade do seu dia. Ah, hoje eu tenho aula no presencial, então eu vou estudar só um passo lá no curso da Mari. Ah, amanhã eu não tenho aula no presencial, aí eu vou aproveitar para já estudar uns 3 passos. E aí você vai coordenando isso, tá bom? Então não precisa se preocupar com intercalar. Cheguei atrasada, mas deu uma clareada. Show, galera! Dúvidas, meus amores? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Quem tem problema de coluna, pode fazer balé online? Pode, Amanda, sem problema nenhum. Se você tiver liberação médica para fazer atividade física, não tem problema, tá? E assim, muitas vezes, quais são os problemas que pode ter na coluna? Eu posso ter um desvio postural, eu posso ter uma hérnia de disco, né? Então, primeiro ponto, esse problema na coluna, ele é uma coisa postural que te traz dor? Porque se trouxer dor, eu preciso passar no médico para ir fazer um tratamento para diminuir esse quadro de dor. E aí o médico vai me liberar para atividade física na hora que diminuir esse quadro. Me liberando para atividade física, você pode até perguntar, posso fazer balé para ele? Provavelmente ele vai até te indicar balé, porque balé ajuda bastante nessa questão de coluna. Agora, não, a minha alteração é uma alteração que não traz dor. Por exemplo, uma escoliose, por exemplo. Não vai ter problema nenhum, é uma atividade física como outra qualquer que não vai interferir, tá bom? Show. Dúvidas, amores? Tia Mari, você poderia mostrar em detalhes o que a gente aprende em cada módulo TBD? Posso, Thay? Posso. A gente pode fazer assim, ó, eu vou fazer uma outra live só para mostrar isso, pode ser? A gente faz uma outra live só para mostrar isso, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, que é bastante coisa, tá? Mas eu mostro em detalhes depois tudo que vocês vão aprender, tá? Bom dia. Primeiramente, super esclarecedora a live. E o espaço deve ser preparado com quais artefatos para a dança? Vamos lá, Paty. Vamos lá. Primeiro ponto, ó. Eu aqui, acho que dá para vocês verem, né? Aqui, ó, é um tablado de madeira que eu uso. Eu tive que usar por conta do meu joelho. Eu tenho condromalácia e na pandemia eu dei, sei lá, acho que 3 aulas por dia. Eu dei muita aula. E aí, eu comecei a sentir muito meu joelho. E uma das indicações foi colocar um piso de madeira, que é um piso próprio para dança, por conta do meu joelho. Mas, de 2017 até meio de 2020, eu só usava o linóleo, que é esse tapetinho aqui, para não escorregar, tá? Então, o que você precisa ter aí na sua casa para você começar a fazer suas aulas de balé? Primeiro, você precisa de uma cadeira e uma meia de tênis. Uma meia de tênis, você vai usar ela dobrada assim, ó, no meio do pé, deixando o calcanhar de fora, e aí você consegue já fazer aula. É a única coisa que você precisa para começar. Mari, eu tenho interesse em deixar um espaço arrumadinho. Queria, né? Muitas alunas, elas começam só assim, a cadeira, meia e uma roupa confortável, sem ser colã, nada disso. Conforme você começa a fazer, aí você vai querendo arrumar um espaço mais bonitinho para você e tal. E aí, o que a gente faz? Aí você pode comprar 1 metro desse linóleo, que não é caro. Você pode fazer uma barra. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha ali, ó. Essa é a minha barra, tá vendo? Eu já vou mostrar para quem tá no YouTube e no Facebook, tá? Essa é a minha barra. Mas dá para fazer essa barra com cano de PVC. Inclusive, esse vídeo... Ali, gente, minha barra, tá vendo? Essa é a minha barrinha, ó. Barra móvel. Coloco ela para lá e para cá. Se quiser, eu desmonto. Mas, você precisa de uma barra assim? Não, você pode fazer uma de cano de PVC, super baratinha também. Inclusive, tem um vídeo no YouTube, coloca lá. Balé Online Mari, no YouTube, barra. E aí você vai encontrar um vídeo lá onde eu ensino a fazer uma barra, tá? Então, basicamente, um chão para você não escorregar, né? Quando eu quero melhorar o meu espaço, que é um pedacinho de linóleo, 1 metro por 1,20, que é o tamanho ali que eles vendem, o mínimo, e uma barra de 1 metro mais ou menos. Lá no vídeo eu explico certinho,
É isso que você vai precisar. Ah, Mari, quero comprar roupa. Ah, aí você vai comprar um colã, aí você vai se deliciar quando a gente começa a falar de roupa com bailarina, aí você já vai entrar num outro patamar, assim, nossa, aí eu comprei um colã, eu comprei uma saia, eu comprei isso, aquilo. Mas são coisas fundamentais? Não. Você pode começar exatamente com a roupa que você tá. Aos poucos, você vai adquirindo essas coisas, tá bom? Então, nada demais. Respondi? Temos que ter barra, espelho? Ó, espelho, não. No online, eu não estimulo que meus alunos tenham um espelho, tá? Por quê? Você pode viciar a ficar olhando para o espelho. E aí você não vai contar com o movimento de cabeça para a sua graciosidade. Então, no online, a gente não é estimulado que o aluno faça uso de espelho. O que é estimulado? Que o aluno grave. Então, você pode colocar a aula lá para passar na TV, para você assistir maior e tal, e depois você vai passar uma sequência lá e você vai gravar essa sequência para que você assista a sua sequência. E aí lá, você vendo a sua sequência, você fala, nossa, olha, isso aqui eu podia ter feito melhor. Olha, isso aqui ficou legal. Tá bom? Fechamos, tá? E vou fazer essa live, tá? Saudade de ser... Mariazinha, dei uma sumida, mas estou voltando. Acho bom. E ó, a gente tá com... quem é aluno TBD, a gente tá com TBD Aurora, a gente vai ter desafio rumo a Kitri. Então, quem tá meio afastadinho e quer voltar, volte agora, porque até amanhã você consegue entrar para o desafio rumo a Kitri, tá? Dá uma olhada lá nos seus e-mails. Olha lá, ó, minha coluna melhorou com balé. Super obrigada. Ai, meu Deus, deixa eu ver que eu apertei coisa errada aqui. Show. Comprar roupa de balé é um vício. Gente, comprar roupa de balé é tudo de bom, né? Eu ia perguntar, espelho não. Não, aí o espelho a gente tenta não usar, tá? Lógico, depois que você passa ali pelos 3 primeiros meses, aqui no meu método, tá bom? Depois que você passa pelo meu treinamento, os 3 primeiros meses, você já vai ter desenvolvido o movimento de cabeça. Aí tudo bem você colocar um espelho num posicionamento que te ajude. Eu explico tudo isso lá dentro do curso, tá? Mas é um posicionamento que não vai te atrapalhar, tá? Porque se eu coloco um espelho, sei lá, minha tela tá aqui, eu coloco um espelho aqui. Eu vou ficar fazendo aula toda hora olhando para o espelho aqui. Não, às vezes a gente vai posicionar o espelho mais perto da tela, enfim, para eu conseguir manter a cabeça, tá bom? Show. Tem que comprar uma barra para praticar balé de forma online? Já respondi essa, né? Ó, e a gente pode usar a cadeira, tá bom? Eu não preciso comprar nada. Muito bom. Esclarecendo as dúvidas. Show de bola, galera. Fico feliz por isso. Sou sedentária, mas vai que, gente, ó, pensa comigo, todo mundo que faz atividade física hoje, um dia foi sedentária. Sim, a não ser que você nasceu fazendo atividade física e nunca mais parou. A gente, ó, eu há alguns meses, ó, um ano atrás, eu estava super sedentária, e mesmo sendo professora de balé. Então, dá para a gente começar, dá para a gente voltar. Eu tenho alunas ali com 75 anos que estão começando a fazer aula de ponta. Dá. Vai ter sempre um... Não sei se vocês lembram dessa propaganda do mico, era da Tigre. Eu já trabalhei em depósito de construção, então para mim é muito fácil lembrar. O cara ia comprar as coisas, o mico, o macaquinho ficava aqui falando na orelha dele. Então, assim, a gente tem esse macaquinho aqui falando na nossa orelha o tempo todo, sabe? Ai, mas eu acho que... Ai, você vai ter que comprar barra. Não tem que comprar barra. Ai, mas você vai colocar um colã? Não tem que colocar colã se você não tiver vontade. Ai, mas você vai... O que as pessoas vão pensar de você fazendo balé? Não tem que contar para ninguém se você não quiser contar ainda. Ai, mas será que eu vou conseguir? Porque eu não faço atividade nenhuma, deve doer pra caramba, deve ser difícil. É difícil sim, mas você vai evoluindo aos poucos, devagar. Sim, é devagar, é um processozinho muito devagar. A Paty, vou apostar e acreditar em você, Mari. Super clara, simpática, envolvente.
Show, Paty, ó. Eu prefiro que você acredite em você, mas tá tudo bem se você quiser acreditar em mim nesse momento. Pode jogar aqui em mim que tá tudo certo, tá bom? Vem, participa da Semana Balé para Mulheres Adultas. E aí, lá vai ficar tudo mais claro, tá bom? E aí, começa, um passinho de cada vez. Vai chegar um momento que você não vai mais precisar confiar em mim. Você vai confiar em você tanto, você vai ver que você é tão foda que você vai falar, cara, eu vou fazer balé, eu vou fazer ponta e eu vou fazer tudo que eu quiser nessa vida, porque eu posso. Sim? Então, vamos com calma, vamos junto, mas eu acho que o grande ponto é esse, é a gente descobrir que não importa a nossa idade, não importa o nosso estilo de vida, não importa o nosso biotipo, sempre dá para a gente começar alguma coisa nova. A gente vai estar começando. É o começo de uma coisa nova. E tá tudo bem. E vai ser lindo. E vai ser um super caminho, tá bom? Show. Show. Ah lá, Rose, eu vou tentar porque eu tenho dificuldade de memorizar. Isso aí, gente, ó. Conto com vocês na Semana Balé para Mulheres Adultas. Vamos tirar todos esses mitos da cabeça e bora lá, tá? A gente tem uma outra live hoje às 3 horas da tarde. Gente, às 3 da tarde, 15 horas. Acho que segunda vez na vida que eu vou fazer lives nesse horário. Que a gente vai conversar com uma bailarina adulta da vida real, conhecer a história de mais uma mulher adulta que, apesar da vida corrida de adulta, ela consegue fazer as aulas dela, ela consegue se dedicar a viver o balé dela. Eu tenho certeza que vai inspirar muito, muito, muito vocês, tá bom? Então eu vejo vocês hoje às 15 horas, quem puder estar com a gente, e depois às 18 horas a gente vai ter outra live aqui, outra aula em formato de live, tá bom? Beijo, beijo, beijo para vocês. Uma ótima terça-feira e até às 3 da tarde. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. Beijo, 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 galera. Até às 15 horas. Olha lá, hein?